Olá, meu nome é Allan Kardec e o vídeo de hoje é sobre habeas corpus em sede de transgressão disciplinar militar. Eu tentei buscar as partes mais importantes do tema e sintetizar o conteúdo. O material tem base na doutrina moderna, na jurisprudência e nas inovações legislativas atuais. Pois bem, que tenhas teu corpo. Do latim, habeas corpus. Alguns doutrinadores dizem que o habeas corpus surgiu no direito romano por meio da exceção interdicto delibero homine exhibendo. Ou seja, podia-se invocar o habeas corpus toda vez que alguém era preso ilegalmente, mas diferente de hoje, não era para que se libertasse o preso, mas para que o preso fosse exibido, para que soubessem que o preso estava vivo. Mais para frente, e segundo outros doutrinadores, o habeas corpus surge na Carta Magna de João Sem Terra, em 1215. Saltando o imperioso transcurso do tempo e a evolução constitucional do habeas corpus no Brasil, chegamos à Constituição de 1988, onde no artigo 5º, inciso 68, está o habeas corpus na seguinte redação: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, se há restrição de liberdade ou se está em vias de fazê-lo, mas está na contramão da normatividade, caberá em tese habeas corpus preventivo ou repressivo. Se não, vejamos. O habeas corpus preventivo serve para toda vez que se está em ameaça de sofrer restrição ao direito de liberdade. E o habeas corpus repressivo serve para toda vez que a liberdade foi restrita de forma ilegal. Um fato curioso sobre a história do mandamos brasileiro é que a primeira liminar em sede de habeas corpus foi dada pelo Superior Tribunal Militar, em 1964, pelo ministro almirante de esquadra José Espíndola, e depois foi confirmada pelo Pleno do STM. Trata-se do habeas corpus 27.200 do Estado da Guanabara. Bem, nós dissemos que cabe habeas corpus em toda vez que haja restrição ou ameaça de restrição da liberdade de forma ilegal, correto? Agora, aonde na normatividade administrativa que há restrição ou ameaça de restrição da liberdade em forma de punição disciplinar? Bem, somente em relação aos militares. Isso por força de um regime de sujeição especial a qual os militares pertencem e fortificado pelos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina. Então, diferente dos demais servidores, os militares podem ter a liberdade suprimida em razão de uma transgressão disciplinar. São exemplos de privação de liberdade em sede de transgressão disciplinar o impedimento, a detenção e a prisão disciplinar. Logo, havendo a possibilidade de se privar a liberdade, em tese caberia a habeas corpus. Bom, mas nem tudo são flores. A mesma Constituição que dá direitos, tira direitos. No artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, encontramos o seguinte texto. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Veja que aqui o texto constitucional está falando de punições disciplinares. Não fala aqui de crimes propriamente militares ou de crimes cometidos por militares. Então, se qualquer militar cometer um crime de natureza propriamente militar ou um crime de natureza civil, caberá o mandamos, ou seja, caberá o remédio constitucional do habeas corpus. Bem, mas eu disse que esse vídeo seguiria as tendências doutrinárias e jurisprudenciais. E, na verdade, há várias interpretações sobre como que se equilibraria esses dois artigos constitucionais,
o que dá um direito fundamental no artigo 5º e o que suprime um direito fundamental no artigo 142. Bom, primeiro vamos falar sobre a corrente ortodoxa, a mais fechada de todas, que é seguida pelo José Afonso da Silva, Gerson da Rosa Pereira, dentre outros doutrinadores. Aqui, o habeas corpus não cabe em hipótese alguma, porque vigiria com muito mais força os princípios da hierarquia e da disciplina, de forma que se a administração militar decidiu, sob qualquer hipótese, punir um militar, que o judiciário não poderia ser acionado, ainda que a prisão fosse ilegal. Ou seja, ainda que se não respeitasse os requisitos de validade do ato administrativo. Bom, por outro lado, temos uma corrente extremamente liberal, capitaneada por Luiz Dias Campos Júnior, onde caberá o habeas corpus em qualquer hipótese, a punição sendo ilegal e também para questionar o mérito da punição administrativa. Essas duas primeiras correntes, embora seguidas por grandes doutrinadores, não são a majoritária. Temos então a doutrina intermediária, que buscou trazer um ponto de equilíbrio entre o direito fundamental da inafastabilidade do poder judiciário e a vedação constitucional do habeas corpus para transgressões disciplinares. Por essa doutrina, o que não pode haver são punições disciplinares eivadas de ilegalidade no ato administrativo. Ou seja, o ato administrativo tem que estar perfeito. Se você não sabe o que é ato administrativo, nós temos um outro vídeo aqui no canal que explica um pouco melhor sobre isso. Então, para quem conhece o ato administrativo, vai saber que são elementos o sujeito, o motivo, o objeto, a forma e a finalidade. Então, por exemplo, um soldado que é punido por outro soldado assina a punição do soldado. Essa punição ela é em tese ilegal, porque um soldado não tem competência para assinar uma punição. Ou então, imagine diferente, um soldado que é punido e na nota de punição o motivo é uma legislação que sequer existe. Perceba que aí falta um dos elementos do ato administrativo. Ou então, a motivação não está condizente. O ato que ele praticou, que está provado nos autos que ele praticou, e o tipo administrativo em que ele incidiu. Então, esse tipo de ilegalidade, ela pode ser discutida no judiciário em sede de habeas corpus. Isso é o que diz essa corrente intermediária. Então essa doutrina será intermediária porque, apesar de permitir que haja uma revisão jurisdicional das punições eivadas de ilegalidade, ela não vai permitir que sejam revistas, que sejam analisadas em sede de habeas corpus as punições cujo tema que queira se tratar seja o mérito da punição disciplinar, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade do servidor público militar que puniu, o comandante, via de regra. Então, por exemplo, se um soldado dormiu na guarita e entendia que a punição não deveria ser uma prisão disciplinar, mas sim uma advertência, perceba que esse juízo de oportunidade e conveniência que faz o julgador do processo, ele não pode ser alterado por vias judiciais. Ele poderia, sim, colocar um recurso nas vias administrativas para que um comandante superior, para que um militar superior a quem puniu, revisse o mérito, mas nunca em sede de habeas corpus pelas vias judiciais. Ok? Seguem essa corrente Jorge César de Assis, Aquel Filho e Pontes de Miranda. Bom, em relação às correntes doutrinárias, são essas: aquela mais ortodoxa, aquela mais extremada e a intermediária. Pois bem, o STF adotou a corrente intermediária. Bom, então hoje, se você for impetrar um habeas corpus, saiba que estará valendo a corrente intermediária, que trouxe um equilíbrio entre o direito fundamental e a restrição do direito fundamental. Bom, os mais atentos ao direito militar saberão que em dezembro de 2019 foi editada a Lei 13.967, extinguindo qualquer punição disciplinar que restrinja a liberdade dos policiais militares e dos bombeiros militares. A pergunta é:
Não havendo possibilidade de que tenha restrição de liberdade nas punições dos policiais militares e dos bombeiros militares, ainda caberia habeas corpus? Bom, a resposta parte de uma interpretação doutrinária, na verdade, e a questão ainda é muito recente. Mas, se o STF segue a corrente intermediária, então podemos definir o seguinte: se algum comandante aplicar a legislação anterior e punir um policial ou um bombeiro com uma pena restritiva de liberdade, perceba que aí ele estará aplicando uma punição ilegal, porque o motivo, a legislação que ele estará usando, ela já não está mais vigente. Então, se a corrente doutrinária intermediária está correta, aplicaria aqui e caberia o habeas corpus para anular essa punição ilegal, essa prisão ilegal. Mas lembre-se que para qualquer restrição de direito líquido e certo de forma ilegal, ainda caberá o mandado de segurança. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou publicando um artigo científico falando mais pormenorizadamente sobre o tema. Por isso, assim que estiver disponível, eu vou divulgá-lo nas minhas redes sociais. Por isso é importante que você siga as páginas do Instagram e do Facebook, que estão listadas aqui na descrição do vídeo. E mais, compartilhe esse vídeo com os estudiosos de direito e os militares que você conheça. Talvez possa ajudar alguém. Até a próxima!